Livro de Judas. Considerações preliminares. Judas se identifica simplesmente como o irmão de Tiago. Os únicos irmãos do Novo Testamento que têm nome de Judas e Tiago são os dois meio-irmãos de Jesus. Talvez Judas mencionou Tiago porque a posição de destaque do seu irmão sendo dirigente da igreja de Jerusalém serviria para esclarecer sua própria identidade e posição. Esta epístola, porém de linguagem energética, foi escrita contra os falsos mestres, que eram abertamente antinominianos. Ensinavam que a salvação pela graça lhes permitia pecar, sem haver condenação, e que, zombando, rejeitavam a revelação divina a respeito da pessoa e da natureza de Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Dessa maneira, dividiam as igrejas concernente à fé. E quanto à conduta, Judas descreve esses homens vis como ímpios, que não têm o Espírito. O possível relacionamento entre Judas e 2 Pedro depende do fator da data do primeiro. E mais provavelmente é que Judas tinha conhecimento de 2 Pedro. E daí sua epístola se situaria posteriormente entre 70 a 80 depois de Cristo. Não está esclarecido sobre os destinatários, mas podem ter sido os mesmos de 2 Pedro. Propósito: Judas escreveu esta carta para, com empenho, advertir os crentes sobre a grave ameaça dos falsos mestres e sua influência destruidora nas igrejas, para energicamente conclamar todos os verdadeiros crentes a resolutamente batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Visão panorâmica. Seguindo-se a salvação, Judas revela que sua primeira intenção era escrever sobre a natureza da salvação. Em vez disso, ele foi movido a escrever sobre o assunto que se segue, por causa dos mestres apóstatas que estavam pervertendo a graça de Deus e, ao agirem assim, corrompiam a verdade e o caminho da retidão nas igrejas. Judas os acusa de impureza sexual, liberais como Caim, cobiçosos como Balaão, rebeldes como Coré, arrogantes, enganosos, sensuais, e em tais pecados, e ilustra esse fato com 6 exemplos. Os 12 fatos descritos da vida deles revelam que a medida do seu pecado está cheia para o julgamento divino. Os crentes são despertados a crescer na fé e a ter compaixão com temor, no tocante àqueles que estão vacilando na fé. Judas termina com palavras de louvor a Deus, de grande inspiração ao impetrar a sua bênção. Características especiais. 4 características especiais estão nessa epístola. Contém a incriminação mais vigorosa e direta do Novo Testamento sobre os falsos mestres. Chama a atenção de todas as gerações para a gravidade do perigo constante da falsa doutrina contra a genuína fé e a vida santa. Exemplifica o caso de ilustrações tríplices,
3 exemplos de julgamentos tirados do Antigo Testamento. Uma descrição tríplice dos falsos mestres. E 3 exemplos de homens ímpios tirados do Antigo Testamento. 3. Sob a plena influência do Espírito Santo, Judas fez menção de vários escritos. As escrituras do Antigo Testamento, as tradições judaicas, a 2 Pedro, citando diretamente 2 Pedro 3,3, que ele confirma como procedente dos apóstolos. Contém a bênção mais sublime do Novo Testamento. Judas, capítulo 1, o único capítulo que só tem um capítulo mesmo. Prefácio e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservador por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Contra os ímpios e falsos mestres, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem uma dissolução, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhante adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo caminho do engano do prêmio de Balaão e pereceram na condição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e frutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E estes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos e santos,
para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, porque por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos e a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvais alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém.